Olá, tudo bem? Então, este é o meu sinal. Me chamo Daltro Júnior. Eu sou professor de Linguística no IFPR. Estou aqui com vocês nessa disciplina no IFNMG. Então, essa disciplina é Metodologia de Ensino em Literatura Surda. Vamos trabalhar juntos, sejam bem-vindos, todos vocês, para participarem dessa aula, porque futuramente se formarão. Então, como conteúdo, no nosso plano de ensino, vou mostrar para vocês para que vocês possam acompanhar. Vou explicar item por item que será disponível no AVA. Todos esses conteúdos serão explicados com relação a materiais, informações, conteúdos, as semanas de atividades, as unidades 1, 2, 3 e 4, a avaliação e a finalização. Caso tenham dúvidas, podem me perguntar por meio do e-mail colocado, disponibilizado a vocês. Podemos interagir. Tutores, alunos, sejam bem-vindos às nossas aprendizagens que se iniciarão. Então, agora vamos iniciar a aula e para dar início a essa disciplina de Metodologia de Ensino em Literatura Surda, temos aqui a minha apresentação. Eu sou o professor, este é o meu sinal, me chamo Daltro, faço doutorado em Linguística pela UFSC e sou professor no IFPR. Então, nós iremos aprender e aqui daremos início à explicação dos nossos conteúdos e algumas informações, para posteriormente iniciar as aulas 1, 2, 3 e 4. Primeiramente, teremos essas informações iniciais e posteriormente as 4 aulas. Então, teremos primeiro esse momento para passar informações, orientações, para que vocês possam acompanhar esse 6º semestre. Após essas aprendizagens, daremos início à unidade 1. Vocês vão ver todas as videoaulas, participar dos fóruns de discussões, fazer as atividades, postar atividades em língua de sinais. Então, todos vocês, alunos, precisam postar em língua de sinais, porque é metodologia de ensino em literatura surda. O objetivo é sinalizar. Então, o objetivo é visual, a percepção, a expressão, por meio da visualização. Então, o principal é que vocês utilizem a língua de sinais. Então, não é uma literatura escrita, é uma literatura visual. Então, aproveite esse momento. Agora, daremos início aqui a elencar alguns pontos. Então, vocês já aprenderam em disciplinas anteriores sobre literatura surda. Então, agora vamos contextualizar com o ensino de metodologia em literatura surda. Isso é importante, porque serve de base. Então, a partir das explicações, faremos uma relação entre literatura surda, a metodologia, o que ensinar, como planejar, como preparar esses ensinos. E o público? É criança, adulto, surdo, ouvinte? Então, vejam, vocês já estudaram, tem uma teoria a respeito da literatura surda em língua de sinais, vejam, sinalizada, literatura surda sinalizada. Então, de uma forma geral, porque temos a literatura geral e a literatura sinalizada, com foco nas línguas de sinais, na sinalização, que é visual. Então, nós vamos fazer essa contextualização. Vocês já estudaram literatura surda e agora vamos focar na metodologia. Vejam, algo importante também com relação a essa disciplina do ensino em literatura. Temos a literatura surda e a sinalizada. Então, esse é um embasamento. É importante que saibamos, que estudemos a importância da prática, da teoria para o embasamento dessa disciplina. Vocês já conhecem sobre os elementos relacionados a esse tipo de ensino e agora vamos iniciar, vamos aprofundar na nossa aula. Então, vocês devem reconhecer-se, devem pensar que, como futuros professores para o ensino de literatura, quer seja para surdo ou para ouvintes, vocês vão atuar em um contexto escolar, vão desenvolver um trabalho ali, ou podem
formar para atuar com crianças, adultos, atuar no EJA, ensino infantil. Pensem que o EJA é necessário que haja ali estímulo à expressão, aos processos lógicos, é necessário haver ali o estímulo a uma linguagem, a uma prática. É necessário tudo isso, isso é muito importante. Então, vocês devem se reconhecer como futuros professores que vão atuar em um contexto escolar, que devem preparar, perceber ali o seu público, utilizar histórias, piadas, contos, dentre outros, de forma a evidenciar a história, fatos, acontecimentos. Por exemplo, temos ali vários espaços em que os surdos se interagem, associações, comunidades surdas. Então, esses espaços ali geram piadas e ali há registros. Contudo, são poucos os registros no decorrer da história. Já na língua oral, nós percebemos que há muitos registros durante a história, registros que foram guardados. Em língua de sinais, não houve registros, então várias histórias desapareceram. É importante que hajam registros. Então, devemos pensar, como futuros professores, como ensinar literatura. Então, temos que aproveitar materiais. É necessário também que vocês pensem. Então, nós estamos aqui na disciplina de Metodologia de Ensino em Literatura Surda. Então, é necessário que vocês remetam à disciplina anterior, a literatura surda, que embasa as nossas discussões, é muito importante. Então, os autores, dentre outros materiais que se fizeram utilizados. Então, o conteúdo que foi utilizado, contação de histórias, piadas, os autores citados. Por exemplo, tem a história de Chapeuzinho Vermelho. Então, como essa história poderá nos auxiliar? Então, é necessário que tenhamos ideias, que criemos estratégias para auxiliar a nossa preparação e o nosso ensino. Então, tudo isso é de extrema relevância para que eu tenha um embasamento para organizar a minha aula, quer seja para surdos ou para ouvintes. Então, eu tenho que ter em mente que eu preciso de materiais, livros, dentre outros, que vão me auxiliar a preparar esse ensino no contexto escolar, na educação infantil. Então, isso é de extrema relevância, o uso da criatividade nesse ensino. Então, aqui nós vamos acompanhar esses itens. Dando continuidade, temos ainda 2. Temos aqui o ensino de L1 para surdos, independente da idade, bebê já pode trabalhar com contação de histórias, adultos, independente da idade. Então, é importante que, para o ensino da L1, o professor surdo, ele ensine em língua de sinais para essa criança surda, esse sujeito surdo, de forma a oferecer-lhe um input para que ele possa desenvolver, para que estimule o desenvolvimento. Ele vai perceber ali que há uma língua igual, então vai ter processos de conexões cognitivas, e assim ele vai aprender a língua de sinais, vai conhecer histórias, piadas. Isso é muito importante no decorrer do ensino. Um outro ponto, temos aqui o ensino da L2, que tem como foco os ouvintes. Então, você pode começar com o processo de aprendizagem a partir da língua de sinais, com o contato com surdos, propiciar esses contatos com a cultura surda, o processo de aquisição da língua, a sinalização de piadas, dentre outros. Então, nesse processo de ensino de literatura para ouvintes, que se refere ao ensino da L2, é necessário que haja estímulo a reflexões, práticas, dentre outros. Por exemplo, podemos utilizar vídeos, elementos visuais, a prática, então de forma a promover estruturas cognitivas, reflexões. Então, isso tanto com foco para surdos como para ouvintes, contudo de maneiras diferentes. Com o surdo, há ali a mesma língua, a língua de sinais. Há essa semelhança,
Já com os ouvintes, é necessário que haja a estimulação do uso dessa língua, para que haja o aprendizado. Diferentemente, temos que ter em mente que são línguas de modalidades diferentes, uma oral e a outra sinalizada. Um outro exemplo. Então, vocês futuramente vão trabalhar em um contexto escolar. No ensino da L2, está ali em sala de aula, sinalizando, escolha um vídeo, uma piada, apresente aos alunos, eles vão ver, eles podem treinar a tradução, a interpretação, pode utilizar também de teatro, contação de histórias. Então, isso promoverá reflexões importantes, contos, e isso com foco nos alunos ouvintes. Então, você vai selecionar ali materiais, isso é muito importante, ok? Para complementar o ensino da L2, para ouvintes. Então, outro ponto importante é o contexto familiar, a família. Tem surdos que são filhos de ouvintes, codas. Então, é necessário que haja input. Porque, caso contrário, ele vai crescer ali em um contexto familiar, de ouvintes, e ele não terá contato com o surdo. Ele precisa ter contato com o surdo, interagir. Então, há vários elementos importantes. Como objetivo geral, o que temos? Temos que preparar os alunos para o ensino da literatura surda, bem como ensinar a Libras de forma contextualizada. Então, nós temos uma literatura que faz parte da língua de sinais. Temos a língua de sinais, dentro dela nós temos vários elementos, dentre eles a literatura. Então, nós temos uma língua de sinais, assim como temos uma língua oral. A língua oral ela serve para contar, assim como a língua de sinais também. A língua de sinais só tem um objetivo, um aspecto? Não, são vários, dentre eles contação de piadas, histórias, acontecimentos, registros a partir da língua de sinais. Então, nós, surdos, temos que registrar essas histórias. É necessário também o apoio ao registro da literatura surda, a valorização dessa literatura, porque isso vai enriquecer a língua. Então, é necessário que se amplie os sinais e auxilie o desenvolvimento dessa literatura surda, assim como a literatura oral ela foi se ampliando no decorrer da história, a literatura surda também. Então, antigamente não havia registros, eram poucos, e hoje nós percebemos que ampliou-se esses registros, que serão necessários para pesquisas futuras e valorização dessa literatura. Com objetivos específicos. Então, é muito importante que vocês tenham em mente alguns objetivos. Entender a importância das narrativas em língua de sinais para os surdos. Por exemplo, é muito importante que tenhamos entendimento a respeito das necessidades do surdo, que ele precisa aprender, refletir a partir da sua língua. Isso é necessário. Segundo ponto, é necessário que vocês conheçam materiais que vão auxiliá-lo, por exemplo, DVD, CD, YouTube, dentre outros materiais existentes que vocês podem oferecer aos alunos. Isso é importante. Você, como professor, precisa apresentar materiais a partir da especificidade do ensino, dos alunos. É importante que se apresente materiais de acordo com a idade. Então, os materiais são de extrema importância na organização desse ensino. Você também deve, por exemplo, avaliar o tipo de material coerente para o ensino, quer seja criança, adulto. Então, você deve fazer essa distinção a partir dos objetivos. Por exemplo, se você escolhe um tema, aí você vai trabalhar com a história Chapeuzinho Vermelho. Então, você pode apresentar, fazer a contação dessa história, de forma que esses alunos reflitam. Então, é necessário que haja ali um objetivo. O que aconteceu? Dentre outros. Vocês também devem ter em mente que o professor surdo tem uma grande responsabilidade, que é a organização. Então, ele deve ter em mente a preparação desse ensino de literatura. Deve estimular os alunos a participarem dessa aula de literatura, a partir de contação de histórias, piadas. Então, vocês têm grandes responsabilidades com essas crianças. Isso é muito importante. Então, a utilização da língua de sinais, ela nos oferece várias possibilidades.
Temos aqui outros objetivos. Então, você vai identificar alguns elementos linguísticos. Por exemplo, temos a literatura surda, a narração, histórias, piadas, fábulas, lendas, dentre outros. Então, a partir de cada um desses, você pode organizar e perceber ali a forma de expressão, o jeito de cada um, as especificidades de cada aluno. Então, você vai preparar ali, a partir das especificidades, a sua aula. Você também vai pensar no ensino de literatura visual para esses alunos na perspectiva da L2. O que esses alunos precisam? O ensino é da mesma forma que para os alunos surdos? Não. Então, você tem que levá-los a refletir, a praticar, a perceber a literatura visual por meio da prática. Então, eles devem fazer reflexões nesse sentido. Um outro ponto também a respeito da literatura visual, que você deve se atentar no decorrer das aulas. Mostre a importância, estimule esses alunos. Então, é de extrema relevância o estímulo no processo de aquisição, no processo de reflexões, de prática da língua de sinais. Então, é necessário que esses alunos utilizem ali uma determinada linguagem nesse processo de expressão, e cada um de uma forma. Então, a literatura surda, ela vai possibilitar a expressão de cada um. Então, o professor ele tem a responsabilidade de estimular esses alunos a se expressarem por meio de aspectos lógicos, de conhecimentos internalizados, da identidade, dentre outros. Isso é de extrema relevância. Agora, temos aqui alguns elementos básicos para que vocês possam utilizar no decorrer dos estudos. Então, assistam às aulas. Então, aqui eu estou explicando sobre os conteúdos. Então, vocês vão acompanhar a sinalização, a unidade 1, unidade 2, unidade 3 e unidade 4. Acompanhem todas as explicações. Tem material, tem o texto em PDF, tem a sinalização. Então, vocês podem utilizar também os materiais da UFSC, caso tenham curiosidades. Então, há materiais ali em PDF que vocês podem utilizar. Tem o caderno de estudos, de metodologia de ensino da literatura surda. Tem o material ali. Aqui nós temos o link. Basta clicar que vai abrir o material e você pode acompanhar. Então, nas aulas eu também vou explicar, vamos acompanhar esses materiais. Então, fiquem à vontade para aprofundar. Então, com relação às videoaulas, teremos as explicações. Ao todo são 5, vocês vão acompanhar. Dúvidas podem postar no fórum, podem me perguntar com relação às videoaulas. Lembrando que essa primeira é explicativa. E logo após temos a unidade 1, que você pode postar as dúvidas no fórum, pode sinalizar que vou responder. Então, teremos as unidades 1, 2, 3, 4. Peço a vocês que leiam os materiais, tem em PDF, a respeito da nossa disciplina. Então, é um material que embasa a nossa disciplina. Vejam. Então, leiam esse material, assistam o vídeo, conforme elencado aqui. Então, leiam o material de apoio. É importante que vocês participem dos fóruns, façam as atividades. Caso tenham dúvidas, perguntem. É importante também, não se esqueçam que, no decorrer das explicações, nós temos ali os conteúdos em PDF. Vocês podem ler, podem fazer as contextualizações desse material com as videoaulas. Tudo está disponível no AVA. Então, vocês devem se esforçar. Vejam, vocês vão atuar como professores, vão trabalhar.
E como será isso? Então, vocês têm que se preparar. Como organizar uma aula? Então, futuramente, vocês vão estar atuando em um contexto escolar, vão ensinar literatura. Caso tenham dúvidas, podemos interagir, temos os encontros, um pode ajudar o outro a sanar dúvidas a respeito da literatura surda. Isso é muito importante, dar opiniões. Conforme explicado, então, alunos surdos podem ter ideias, trocar ideias, criar. Percebam aqui que estão atreladas essas ideias. Aqui fala da necessidade das interações no decorrer das aulas, um ajudando o outro, que é muito importante. E aqui com relação à teoria, então, a troca de ideias, opiniões. E finalizando, sempre postem nos fóruns. A discussão, dúvidas, postem no fórum, isso é muito importante. Temos aqui a respeito dos encontros presenciais, as aulas das disciplinas de vocês. Então, vocês vão ver nos materiais, ali unidade 1, 2, 3 e 4, está tudo elencado. Acompanhe esse material para que possa ajudar vocês a se organizarem as atividades, a participação nos fóruns, tirar dúvidas. Então, acompanhe esse material. Então, temos ali o conteúdo que será trabalhado, que você pode acompanhar também. Caso tenham dúvidas, interajam com os seus colegas, com o tutor. Podem ficar à vontade para interagir. Assistam às aulas explicativas. Logo após, participem do fórum, respondam, sempre em língua de sinais. Teremos atividades também no AVA, bem como o fórum. Então, é importante repassar para vocês que as atividades vocês vão postar no YouTube, farão por meio da sinalização e postarão. Assim fica mais fácil de abrir o vídeo por meio do link. Por favor, peço a vocês que em grupos, duplas ou em 4 pessoas, fica à disposição. Vocês vão organizar o material, vão colocar o nome dos participantes do grupo e somente uma pessoa terá a responsabilidade de postar no fórum. É bem simples. Ok? Então, por exemplo, se o grupo é de 4 pessoas ou 5, então somente uma pessoa, vejam, não é somente uma pessoa que vai fazer tudo, os outros não vão fazer nada. Não, todos vão fazer, vão participar do vídeo, porém um terá a responsabilidade de postar no fórum. Se são 5 pessoas, um postará. Dúvidas podem me perguntar. Ok? Então, pensando, se vamos utilizar a língua de sinais ou língua portuguesa nos fóruns. Então, é de extrema relevância que vocês utilizem a língua de sinais nos fóruns, porque é metodologia de ensino em literatura surda. Então, é visual, esse é o nosso objetivo. Então, vamos postar sempre em Libras, ok? Sim, sempre. É muito importante que vocês utilizem a língua de sinais, respeitem a língua dos surdos. Essas duas informações são semelhantes, que é postar os materiais em língua de sinais. Os materiais postados no fórum em língua de sinais. Não aceitarei em língua portuguesa escrita. Algo muito importante também. Nas respostas sinalizadas, evitem utilizar muito tempo. Respostas longas, no máximo 5 minutos. Vão direto ao ponto, de forma clara, objetiva. Expliquem. De forma simples. Vídeos curtos. Vejam as respostas sempre em língua de sinais, porque é L1. Então, utilizaremos a língua de sinais. Não utilizaremos o português, ok? Então, os ouvintes que sabem a língua de sinais, postem em língua de sinais. Caso não tenham muita fluência, uns podem auxiliar os outros, porque vocês serão futuros professores, atuarão no ensino. E como será? Vai utilizar a língua escrita? Não, é necessário que utilize a língua de sinais. Estimule os surdos. Os elementos
Então, já estamos finalizando. Bons estudos. Espero que gostem da disciplina. Acompanhem essas orientações iniciais que daremos início posteriormente à unidade 1, a videoaula. Tchau e até a próxima. Tchau!